Obrigado. Olá, bom dia. Gostaria de agradecer o convite mais uma vez à comissão organizadora, a oportunidade de conversar com vocês um pouquinho aqui sobre a experiência que a gente vem tendo lá no ICESP. O ICESP é o Instituto do Câncer, do Hospital das Clínicas, assim como a gente tem o Instituto da Ortopedia, o Instituto de Psiquiatria, o Instituto do Coração. Recentemente, até em 2008, foi concluída a construção e inaugurado o Instituto do Câncer. Tá? A gente está presente lá desde então, desde 2008, a princípio trabalhando como clínico geral, clínica médica, e graças à minha chefia lá da clínica médica e à chefia da fisiatria, foi possível começar um ambulatório de acupuntura, tá, para tratar a parte que fica um pouco relegada secundariamente das pacientes que são submetidas ao tratamento do câncer de mama, em especial a parte de dor e tratamento de sintomas como náuseas, fogachos, e a gente vai conversar um pouquinho hoje aqui sobre a dor, e logo no final dessa sessão a gente vai conversar novamente sobre o tratamento dos fogachos. Tá? Para começar, então, a dor pós-mastectomia, o câncer de mama, ele é a primeira causa de morte entre as mulheres dos Estados Unidos, Canadá e Europa. Tá? No Brasil, ele é o tumor mais prevalente e o tratamento é eminentemente cirúrgico. Tá? Então, sempre que você tiver uma paciente com um diagnóstico desse, provavelmente ela vai ser submetida a uma cirurgia. E a gente tem conseguido cada vez mais isso, porém, a cirurgia conservadora, ela seria menos agressiva e daria menos dor pós-operatória, mas ela tem sido atingida apenas em 40% dos casos. Tá? Isso vem aumentando, mas ainda o diagnóstico tardio é o default. Então, é muito frequente que a gente vai se deparar na nossa prática com uma paciente de câncer de mama, tá? E é muito provável que essa mulher seja submetida a uma cirurgia agressiva. Tá? Quando a gente fala de cirurgia agressiva, existem, hoje em dia, 3 principais tipos de mastectomia e uma quarta que vem surgindo agora. A princípio, antigamente, a cirurgia de Halsted, que era a mastectomia total, era o praxe. Então, você tirava a glândula mamária completamente e também abordava a musculatura, tirando o peitoral maior, o peitoral menor, e fazia linfadenectomia axilar do mesmo lado da mama afetada. Tá? Hoje em dia, a gente tem conseguido fazer uma mastectomia modificada, que você consegue, dependendo da técnica cirúrgica, preservar o peitoral maior ou mesmo o peitoral menor e o maior. Tá? Então, já é um pouco menos agressiva. Ainda você tira totalmente a glândula. E, como a gente vai ver mais para frente, o fato de você abordar a glândula em si já traz muito problema de dor. Outra opção de mastectomia que existe hoje em dia é a mastectomia total simples, em que você vai retirar a glândula, vai tirar o complexo areolar, mas você vai você tira só a aponeurose do peitoral, mantendo a musculatura e os linfonodos. Tá? E, recentemente, até na mídia ficou bastante em evidência, por conta do caso da Angelina Jolie, em que foi feita uma mastectomia preventiva. Né? Isso ainda é bem discutível, até que ponto vale a pena você submeter uma mulher a uma intervenção dessa natureza, pelo risco dela vir a ter câncer. Né? Você tem uma história muito prevalente na família, você faz um teste genético, encontra a alteração do BRCA, é muito provável que ela venha em algum momento da vida desenvolver uma neoplasia ou na mama ou mesmo no ovário, sendo que é mais frequente, mais fácil abordar primeiro a mama e aí, eventualmente, aos 50 anos, você abordar o ovário também. Tá? E aí você faria uma mastectomia subcutânea, que seria só a retirada da glândula mamária
e você conserva a musculatura, conserva a aponeurose e conserva o complexo auréolo papilar. Ou seja, ainda existe um risco bem pequeno, em torno aí de 1 a 5% dessa mulher submetida a essa cirurgia ter um câncer exatamente aí no complexo auréolo papilar, mas é um risco bem pequeno, né? Então, chegando aqui realmente no assunto da aula, essa entidade que vem sendo chamada agora de síndrome dolorosa pós-mastectomia, tá? É a dor crônica resultante dessa cirurgia, da mastectomia em si. Tá? Ela tem uma incidência que ainda está sendo adequadamente investigada. Vocês veem que ela tem uma incidência variando de 30% a 50% dos casos. Isso é uma variação muito grande. Então, você já começa a imaginar que talvez a gente não saiba exatamente qual que é a incidência. Se está variando de 30% a 50%, é um intervalo de confiança muito grande, né? Porque isso vem sendo estudado recentemente só. Na verdade, esse diagnóstico ele passou por várias denominações e recentemente vem se fechando nessa história de síndrome dolorosa pós-mastectomia. Um segmento com pacientes durante 10 anos após a mastectomia revelou que até 20% das mulheres, mesmo 10 anos depois, quando você já considera a paciente curada, sem chance de recidiva, ela mantém a dor. Tá? Então, é uma sequela bem importante. É uma dor aí que vai atingir a área da mama, mas vai se prolongar também a axila, a face medial do braço, que a axila foi abordada, né, quando você faz a linfadenectomia. Pode pegar a parte da cintura escapular, então a parte do trapézio, pescoço, nuca, e atingindo e bloqueando até o ombro, dependendo da intensidade da dor. Tá? Como a paciente fica com bastante dor, isso acaba gerando uma síndrome do imobilismo. Então, a paciente fica com medo, receio e muita dor para mexer o braço. Isso vai piorando o quadro. Tá? Quanto menos ela mexe, mais tem atrofia muscular, mais você vai desenvolver síndrome miofacial. Eventualmente, você pode até progredir para o ombro congelado e epicondilite, e aí você vai tendo um agravamento dos sintomas. Quatro subtipos de neuropatia vão explicar a existência dessa dor na paciente, né? Você vai ter a dor da mama fantasma, que é a sensação de que a mama ainda está presente, comum também em outros tipos de amputação, outros tipos de cirurgia agressiva. Mas você vai ter algumas lesões específicas dos nervos da região, em especial a neuralgia do intercosto braquial. Tá? A gente vai mostrar a imagem desse nervo no próximo slide. Você pode ter uma geração de um neuroma na região da cicatriz. Tá? Então, você vai ficar com uma cicatriz dolorosa, uma cicatriz que vai ser responsiva ao toque. Você fizer o teste de Tinel nessa cicatriz, vai ser uma sensação bem desagradável para a paciente. Não é tão frequente assim, mas pode acontecer. E você vai ter a lesão de outros nervos, em especial o peitoral medial e o lateral, tá? Que são nervos que têm um componente motor e sensitivo. Então, você, além de ter a dor na região da mama, você também pode ter alguns espasmos musculares, eventualmente, se você na cirurgia acabou preservando o peitoral, que também são bem desagradáveis e acabam trazendo mais desconforto ainda, além da dor. E pode ter a lesão também do tóraco dorsal, que você vai ter então uma paralisia do músculo grande dorsal, uma atrofia, e do torácico longo, que você vai gerar então uma escápula alada. Tá? Então, você vai ter tanto a lesão sensitiva quanto a lesão motora. E isso complica bastante o tratamento.
Então, para mostrar melhor aqui para vocês, esse que está em vermelho na axila é o intercósto braquial. Tá? Então, vocês podem ver que ele explica bem essa coisa da queimação e dor na axila, que as pacientes referem, até uma irradiação dessa dor pela face medial do braço. Tá? E é bem no local onde a gente aborda mesmo para fazer a cirurgia, é um nervo muito frequentemente lesionado, num esvaziamento axilar. Aqui vocês podem ver o torácico dorsal. Então, esse é um nervo eminentemente motor e vai estar inervando aqui o grande dorsal. Então, você vai também ter uma atrofia dessa região, eventualmente uma síndrome miofacial por conta de atrofia e falta de alongamento. E aí vai ter pontos gatilhos ativos aqui, gerando uma dor interescapular, difícil de tratar. Você tem aqui o torácico longo, também vai ser abordado nessa cirurgia, podendo ser lesionado, que pode gerar aqui uma escápula alada por conta de atrofia do romboide. E aí, do mesmo jeito, vai também ter uma síndrome miofacial, bastante dor aqui. E entra tudo na síndrome da pós-mastectomia, apesar de não estar mais aqui na região da mama, mas você vai ter locais distantes que vão estar sofrendo com dor e é difícil para a paciente conseguir entender por que isso está acontecendo, por que a dor dela está vindo para trás, nas costas. Tá? Bom, então, dado o porquê que a paciente tem dor, como que a gente vai tratar? Né? Meios físicos aqui, então, você abordar essa musculatura da maneira como você preferir, é bem interessante, né? Todo mundo tem a sua experiência de dor muscular, de como você pode mitigar essa dor. E eu trouxe aqui para vocês qual seria o racional a princípio de você tratar uma dor que está pegando aqui a axila, peitoral, face medial do braço e trapézio, né? A gente pensaria em usar os meridianos Yang aqui do membro superior, os meridianos Yin, ou talvez algum ponto local aqui no peitoral. Porém, vocês têm que se lembrar que essas pacientes foram submetidas ao esvaziamento axilar. Então, elas correm um grande risco de ter linfedema nesse membro, ou seja, qualquer punção deve ser evitada. Essas pacientes têm até orientação de não se depilarem, não pode nem medir a pressão nesse braço mais. Então, realmente, tem que evitar ao máximo qualquer porta de entrada, qualquer lesão cutânea, porque é um braço que vai estar mais propenso a desenvolver uma infecção, caso algum descuido. Tá? É muito frequente qualquer atividade do lar, lavar louça ou mesmo estender roupa, que gere um linfedema, piore um quadro de linfedema. Tá? Então, como médico, o risco-benefício de você utilizar uma técnica de acupuntura nesse braço tem muito risco para o benefício que a gente consegue de uma outra maneira. Tá? Então, a gente acaba tendo que utilizar outras técnicas. E o que a gente tem utilizado lá no ICESP é uma formulazinha que a gente investigou aqui a presença desse meridiano tendíneo da bexiga. Tá? Que eu comecei a ver que, utilizando o bexiga 60, eu conseguia aliviar bastante a sensação de queimação na axila. Tá? Eu não conseguia explicar o porquê. Isso talvez possa ser explicado pelo meridiano tendíneo da bexiga, que você vê que ele tem um ramo que vai especificamente passar aqui na região do intercósto braquial. O bexiga 60, ele é o ponto fogo do meridiano da bexiga, tá? Então ele tem a capacidade de diminuir a sensação de calor no extremo oposto.
Tá? Então, quando a gente utiliza uma manipulação de sedação no Bexiga 60, uma manipulação bem vigorosa, tentando, na verdade, até gerar uma sensação de calor no ponto, quando a gente obtém um maior sucesso no alívio da queimação axilar. Tá? Isso depois, lendo melhor a descrição do Bexiga 60, existe uma descrição de dor axilar, espasmo axilar para o Bexiga 60. Tá? Então, a gente tem utilizado lá na nossa prática, tem sido muito bom esse ponto. Eu considero como o ponto principal para o início do tratamento da queimação axilar. Além disso, nós temos uma combinação bem clássica, que seria o RENMAI 17, né, aqui na altura do mamilo no homem. Nessas pacientes você também vai ficar bem na altura da cicatriz aqui, se ela não for submetida à reconstrução. Tá? Então vai ser bem onde a cicatriz caminha. Com o intestino delgado 11, RENMAI 17 com intestino delgado 11, é uma fórmula descrita para o tratamento de mastalgia. Tá? Então, a gente utiliza isso nos casos de mama fantasma, ou mesmo da dor aqui nessa região. Tá? E, além disso, para a abordagem ali dessa região do trapézio, que vai estar com a síndrome miofascial, a gente está utilizando o TIAT, mas na altura cervical, tá? Que seria o extra back, alguma coisa. Mas é a mesma técnica do TIAT, que é o meio de sum lateral à linha média, porém na região cervical. Tá? Pensando nos dermátomos acometidos aqui, para a gente poder aliviar essa dor nessa região. Tá? E o Bexiga 60, para o caso da queimação axilar. Com essa formulação, a gente abrange a maior parte dos casos, tá? Porém, você ainda falta o tratamento da cicatriz dolorosa, tá? Que aí seria uma coisa que precisaria ser um ponto local. Tá? Então, eu trouxe para vocês aqui, na verdade, é um relato de caso, não é um trabalho, né, do pessoal da Filadélfia. O professor Jun Mal, ele conseguiu publicar isso recentemente, ele saiu agora em 2014, saiu em setembro, então bem recente esse relato. É o primeiro relato de caso da literatura do tratamento da síndrome dolorosa pós-mastectomia com acupuntura. Tá? Então, eles conseguiram publicar na Acupuncture in Medicine, que é um braço da British Medical Journal. Foi uma paciente de 47 anos que foi submetida a uma mastectomia bilateral ela tinha o câncer de mama em um lado e tinha um alto risco de desenvolver câncer do outro lado. Foi feita uma mastectomia bilateral e ela ficou com uma dor em faixa no peito. Então, ela ficou com síndrome dolorosa bilateral mesmo, tinha uma dor que corria através do peito dela. Ela foi feita a cirurgia em 2010 e ela passou em consulta com eles lá na Universidade da Filadélfia em 2013 apenas. De 2010 a 2013 foi tentado todo o arsenal analgésico possível. Ela chegou usando opioide, neurolépticos e analgésicos simples. Era uma dor que limitava bastante o dia a dia dela. Então, atividades do lar, ou mesmo escrita, exacerbava a dor. Ela chegou a tentar fazer alguns outros tratamentos, tentou participar até de um trial com exercício para ver se diminuía a chance de recidiva, mas ela não conseguia tolerar os exercícios propostos. Ela referia uma dor em repouso num VAS 5, e quando ela tentava fazer alguma coisa mais importante, ela evoluía com EVA 10. Então, uma dor bem intensa e aparentemente muito difícil de tratar. Então,
Sim, eu tenho bastante contato com o professor Jun. A gente se encontrou várias vezes, duas vezes nos congressos, e a gente tinha conversado bastante sobre como tratar isso, e ele acabou acrescentando, então, além do REM 17 e D11, ele acrescentou aqui o pulmão 1. Acredito que ele fez isso por conta da carga emocional que isso traz para as pacientes, tá? Realmente é muito limitante, você tem que acabar abordando essa parte também. E a parte da cicatriz dolorosa, ele colocou alguns pontos locais, tá? Para ajudar essa paciente, que ela realmente também tinha um quadro de muita sensibilidade na região da cicatriz. Ela era uma paciente reconstruída, né? Então, na verdade, a cicatriz dela estava para baixo mesmo. E, além disso, ele também utilizou o bexiga 60, mas não utilizou o TIAT. O TIAT a gente utiliza aqui no caso do trapézio e, eventualmente, se você acha que teve uma lesão daqueles nervos peitoral medial e peitoral lateral. No caso, ele achou que não seria necessário, fez essa formulação, mas o IG4, bexiga 60 e o ID11 que estaria aqui atrás. Tá? Teve um resultado excelente. Em 3 sessões, a paciente já não atingia mais o EVA máximo de 10. Tá? Ela já conseguia fazer as atividades do lar sem ter uma dor excruciante. Após 6 sessões, ela ficou praticamente sem dor. O EVA máximo, quando ela se esforçava mesmo, apresentava uma graduação de 1. Ainda sentia discreto desconforto apenas. Estava realizando tudo em casa, melhorou de humor também. E aí, com 8 sessões, ela se deu alta. Ela estava sem dor, pediu para ser encaminhada para fisioterapia, para voltar, para terminar a sua reabilitação. Retomou atividade de hobbies e foi extremamente satisfatório para o grupo de lá, a ponto deles quererem compartilhar isso. Tá? E, assim, lá no ICESP a gente não tem tantos casos assim de felicidade plena após 8 sessões. Mas a nossa estatística que a gente trouxe aí para a sessão de temas livres, a gente tem conseguido até um alívio de 60%, numa média de 7 a 10 sessões, um alívio de 60% do desconforto. Né? Os pacientes realmente retomam as suas atividades e muitas vezes conseguem diminuir a quantidade de medicação que estão utilizando e evoluem melhor na reabilitação. Né? Então, tem sido um complemento muito importante para essas pacientes. A gente tem tido uma excelente resposta, e o pessoal da fisiatria, o pessoal da oncologia tem ficado bastante satisfeito e cada vez mais estão encaminhando pacientes para a gente poder ajudar. Então, é muito provável que, eventualmente, vocês acabem recebendo alguma paciente com esse quadro. É importante reconhecer a dor. Como eu disse lá no começo, a incidência está variando de 30% a 50%, muito porque algumas pacientes estão sendo ignoradas nesse quadro. Tá? A dor numa paciente tratada de câncer é sempre um fator de medo. A paciente acha que se ela está com dor no peito é porque ainda sobrou alguma coisa lá, que o câncer ainda está lá. E é muito importante abordar esse quesito, tá? Tanto junto a ela quanto junto ao médico oncologista, para tranquilizá-la e começar a tratar também o quadro emocional relativo à dor que ela está sentindo. Explicar o porquê e tratar. Acho que ficou bem claro assim como a gente está tratando. Bom, era isso. Espero que tenha sido proveitoso. Muito obrigado.